Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 13 do livro Fundamento de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 67. Qual é, letra A, a velocidade, e letra B, qual é o período de um satélite de 220 kg em uma órbita aproximadamente circular 640 km acima da superfície da Terra? A energia cinética de um corpo em movimento depende de sua massa e de sua velocidade de acordo com a seguinte equação: K é igual a 1/2 vezes m vezes v ao quadrado. Para que o satélite descreva a órbita circular, uma força centrípeta deve atuar sobre ele. Esta força depende da massa do corpo, da sua velocidade orbital e do raio da trajetória de acordo com a seguinte equação: Fc é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. A força centrípeta experimentada pelo corpo que orbita é devida à atração gravitacional entre os dois corpos, que aponta para o centro de massa do corpo de maior massa, o centro da órbita. Essa força depende das massas dos dois corpos e da distância entre seus centros de massa, de acordo com a seguinte equação: F é igual a G vezes m sobre r ao quadrado. Igualando essas duas equações, teremos que mv ao quadrado sobre r tem que ser igual a g vezes m sobre r ao quadrado. Aí a gente pode simplificar o m em um dos r's e podemos dizer que v ao quadrado vai ser gm sobre r. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o v vai ser a raiz quadrada de gm sobre r. O r que aparece na equação é a distância do satélite até o centro da Terra. Então, o R é o raio da Terra mais a altura h. O raio médio da Terra pode ser encontrado no apêndice C do livro e a altura da órbita, ou altitude, foi informada no problema. Então, o R vai ser 6.370 km, que é o raio da Terra, mais 640 km, que dá 7.010 km. Para converter para metros, eu multiplico por 10 elevado a 3 metros, 1.000 metros, dividido por 1 quilômetro, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar o quilômetro e o resultado vai estar em metros. Então fica 7.010 vezes 10 elevado a 3 metros, que eu posso escrever como 7,01 vezes 10 elevado a 6 metros. O valor da massa da Terra também pode ser encontrado no apêndice C do livro. Substituindo pelos valores das medidas, a velocidade de projétil em relação ao centro da Terra é v igual a raiz quadrada de 6,67 vezes 10 a menos 11, que é o valor de G, vezes 5,98 vezes 10 a 24, a massa da Terra, dividido por 7,01 vezes 10 a 6, o valor do raio. Multiplicando 6,67 vezes 5,98 dividido por 7,01 dá 5,689. Multiplicando as potências, vou somar em cima, menos 11 mais 24 dá 13. Como eu vou dividir por 10 a 6, eu vou subtrair 6 dos expoentes. 13 menos 6 dá 7, então vezes 10 elevado a 7, que eu vou escrever de maneira mais conveniente como 56,89 vezes 10 elevado a 6. A raiz quadrada de 56,89 é 7,542 e a raiz quadrada de 10 elevado a 6 é 10 elevado a 3 metros por segundo. Como o 10 elevado a 3 metros é igual a 1 quilômetro, eu também posso escrever como 7,542 quilômetros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o V vai ser 7,54 quilômetros por segundo. O período de revolução do satélite pode ser calculado dividindo a distância percorrida em uma volta pela velocidade orbital. O período vai ser 2πr dividido por V. Então, é 2 vezes 3,1415, que é o π, vezes 7,01 vezes 10 a 6, o valor de R, dividido por 7,542 vezes 10 elevado a 3. Eu já estou escrevendo em metros por segundo a velocidade. Se a gente multiplicar os números aí, 2 vezes 3,1415 vezes 7,01 dividido por 7,542 dá 5,839. E 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3, subtraindo os expoentes, dá 3 vezes 10 elevado a 3 segundos, que dá 5.839 segundos.
Se a gente quiser converter para minutos, a gente multiplica por 1 minuto, dividido por 60 segundos, quantidades equivalentes. Aí eu posso simplificar o segundo, e o resultado vai estar em minutos. 5.839 dividido por 60 dá 97,31 minutos. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna o T é igual a 97,3 minutos. Suponha que o satélite perde energia mecânica a uma taxa média de 1,4 vezes 10 elevado a 5 joules por revolução orbital. Usando a aproximação razoável de que a órbita do satélite se torna uma circunferência cujo raio diminui lentamente, determine, letra C, a altitude, letra D, a velocidade, e é o período do satélite ao final da revolução número 1500. A energia mecânica de um satélite é igual à soma da sua energia cinética e da sua energia potencial gravitacional. Se substituirmos V ao quadrado por Gm sobre R na equação da energia cinética, ela se torna, o K vai ser 1 sobre 2 vezes G, vezes M sobre R. A energia potencial gravitacional de um satélite é dada por U igual a menos G vezes M sobre R. Somando essas duas expressões, teremos a expressão para a energia mecânica de um satélite. O E vai ser meio vezes G vezes M sobre R, menos G vezes M sobre R, que dá menos meio de G vezes M sobre R. A energia mecânica do satélite em sua órbita inicial é E0 vai ser menos meio vezes 6,67 vezes 10 a menos 11, que é o G, vezes 5,98 vezes 10 a 24, que é a massa da Terra, vezes a massa do satélite, 220, dividido pelo raio inicial, 7,01 vezes 10 elevado a 6. Se a gente multiplicar meio vezes 6,67 vezes 5,98 vezes 220 por 7,01, né, e é um valor negativo, fica menos 625,89, multiplicando as potências, menos 11 mais 24 dá 13, 13 menos 6, está dividindo por 10 a 6, dá 7, então vezes 10 elevado a 7 joules, que eu posso escrever como menos 6,2589 vezes 10 elevado a 9 joules. A energia mecânica depois de 1.500 revoluções o E vai ser a energia mecânica inicial, menos 6,2589 vezes 10 elevado a 9, menos 1.500 vezes a energia perdida em cada volta, 1,4 vezes 10 elevado a 5. Então fica menos 6,2589 vezes 10 elevado a 9, 1.500 vezes 1,4 dá 2.100 vezes 10 elevado a 5. Escrevendo as duas parcelas, multiplicando a mesma potência, fica menos 6,2589 vezes 10 elevado a 9, menos 0,21 vezes 10 elevado a 9. Agora a gente pode somar esses números, né? Vai ficar menos 6,4689 vezes 10 elevado a 9 joules. Resolvendo a equação da energia mecânica do satélite para R, fica que o R vai ser menos meio vezes G vezes M sobre R. Substituindo pelos valores das medidas, fica menos meio vezes 6,67 vezes 10 a menos 11, que é o G, vezes 5,98 vezes 10 a 24, que é o valor da massa da Terra, vezes 220, a massa do satélite, dividido pela energia mecânica, menos 6,4689 vezes 10 elevado a 9. Multiplicando os números aí, dá 678,24, multiplicando as potências, menos 11 mais 24 dá 13, 13 menos 9 dá 4, então vezes 10 elevado a 4 metros. Que eu posso escrever como 6.782,4 vezes 10 elevado a 3 metros. 10 elevado a 3 metros é 1 quilômetro, então dá 6.782,4 quilômetros. A altitude é igual ao valor do raio menos o raio da Terra. Então o H vai ser o R menos o R da Terra. 6.782,4 quilômetros menos 6.370 quilômetros, que dá 412,4 quilômetros. Escrevendo com 3 algarismos significativos, o H vai ser 412 km. Utilizando a equação da velocidade orbital de um satélite, o V vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11, que é o G, vezes 5,98 vezes 10 a 24, a massa da Terra, dividido pelo raio que calculamos, 6,7824 vezes 10 elevado a 6 metros, agora escrito em metros.
Multiplicando os números aí dá 5,880, multiplicando as potências dá 7. Então dá 10 elevado a 7. Que eu posso escrever como raiz quadrada de 58,80 vezes 10 elevado a 6. Raiz quadrada de 58,80 dá 7,668. E raiz quadrada de 10 elevado a 6, 10 elevado a 3 metros por segundo. Como 10 elevado a 3 metros a 1 quilômetro, dá 7,668 quilômetros. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, o V vai ser 7,67 quilômetros por segundo. O período pode ser calculado como fizemos antes. O período é 2πr sobre V. 2 vezes 3,1415 vezes 6,7824 vezes 10 elevado a 6, dividido por 7,668 vezes 10 elevado a 3, multiplicando e dividindo os números dá 5,557, multiplicando as potências dá 10 elevado a 3 segundos, que dá 5.557 segundos. Para converter para minutos, você multiplica por 1 minuto, dividido por 60 segundos, cancela os segundos, e 5.557 dividido por 60 dá 92,61 minutos. Escrevendo com 3 algarismos significativos, o período vai ser 92,6 minutos. Letra F. Qual é o módulo da força retardadora média que atua sobre o satélite? O momento angular em relação à Terra é conservado. Letra G. Para o satélite. E letra B. Para o sistema satélite-Terra, supondo que o sistema é isolado. O trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento é dado por W igual a F vezes D. Resolvendo para F, fica que F é igual a W sobre D. Considerando que a força que age sobre o satélite é constante e é paralela ao vetor deslocamento, tangente à trajetória, o trabalho dessa força será igual à energia mecânica perdida a cada volta completa, e o deslocamento é a distância percorrida em cada volta. Então, o F vai ser ΔE sobre 2πr. A força atuando na primeira volta o F vai ser 1,4 vezes 10 elevado a 5, a energia perdida, dividido por 2 vezes 3,1415 vezes o raio da primeira volta, 7,01 vezes 10 elevado a 6. Multiplicando, dividindo os números aí dá 0,03178. E as potências dividindo aí dá 10 elevado a menos 1 newtons, que eu posso escrever como 3,178 vezes 10 a menos 3 newtons. A força atuando na última volta é F igual a 1,4 vezes 10 elevado a 5, a energia perdida é a mesma, dividido por 2 vezes 3,1415 vezes 6,7824 vezes 10 elevado a 6, o outro raio, o último raio, que dá 0,03285 vezes 10 a menos 1 newtons, que eu posso escrever como 3,285 vezes 10 a menos 3 newtons. Percebemos que há pouca variação. E o valor médio vai ser, o F vai ser 3,285 vezes 10 a menos 3, mais 3,178 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, que dá 6,463 vezes 10 a menos 3 sobre 2, que dá 3,2315 vezes 10 a menos 3 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, fica que o F vai ser 3,23 vezes 10 a menos 3 newtons. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R, traçado do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, e o vetor força aplicada. Tal é igual a R VEC F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por suas direções. O módulo de tal é igual a R vezes F vezes seno de θ. O ângulo entre o vetor R e a força retardadora é igual a 90 graus. Então, esse torque não é nulo, né? O torque sobre o satélite. Obviamente, o momento angular não se conserva. Considerando o sistema satélite-Terra, isolado de influências externas, que é uma boa aproximação neste caso, as forças que atuam sobre o sistema são apenas forças internas. Forças internas de um sistema não exercem torque sobre ele. Então, o momento angular do sistema se conserva.